Olá, muito boa noite a todos. Este é o segundo webinário da Jornada de Olhares sobre o Desenvolvimento das Crianças e Jovens, um encontro necessário, organizado pela equipa multidisciplinar do Programa Municipal de Potenciação de Sucesso Escolar. O nosso objetivo, enquanto equipa na organização destes webinários, é o de ajudar a refletir aqui um pouco sobre as diferentes temáticas no desenvolvimento das crianças e jovens. Irei começar por me apresentar. O meu nome é Susana Ferreira, sou educadora de infância e mediadora do pré-escolar e dou apoio a crianças então de pré-escolar. Tenho também comigo a minha colega Nélia Rodrigues, professora e mediadora do primeiro ciclo. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A minha colega Nancy Quinta, terapeuta da fala e que dá apoio a crianças de pré-escolar e primeiro ciclo. Olá, muito boa noite. E a minha colega Bruna Antunes, também ela terapeuta da fala e que pertence ao projeto de educação inclusiva, onde também trabalha com crianças de idade pré-escolar. Olá, boa noite a todos. Espero que seja uma conversa muito interessante e útil para todos vocês. Então, irei então aqui começar por falar aqui um pouco, não é? Na nossa conversa de hoje, o que é que iremos falar? Iremos falar então sobre a transição para o primeiro ciclo, o que é que realmente importa nesta mesma transição e sobre aquilo que muitas crianças nesta fase se perguntam aos pais e às mães, não é? Perguntam, oh, mãe, quando é que eu vou para a escola? Mãe, pai, não é? Quando é que eu vou para a escola dos crescidos? Já falta muito, está quase. E então, por sua vez, também os pais também se questionam, não é? Como é que será esta transição? Principalmente aqueles que têm filhos que são os ditos facultativos, não é? Crianças que fazem apenas os 6 anos entre 16 de setembro e 31 de dezembro e que poderão então ficar mais um ano em contexto pré-escolar. As crianças, então, como eu disse, não é, perguntam muitas vezes isto: será que falta muito, não falta muito? Os pais, por sua vez, perguntam: será que o meu filho está preparado? Será que tem as competências necessárias? Será que vai ser fácil essa transição? E a verdade é que, o que é que eu posso dizer? Posso dizer realmente é que as crianças adaptam-se muito mais facilmente a transições, a mudanças do que nós adultos, não é? Então, o que é que normalmente eu costumo dizer? Que nós, enquanto pais, enquanto educadores, não é? Enquanto adultos, temos que fazer é transmitir toda a segurança possível, toda a tranquilidade possível para esta mesma transição, que no fundo é uma continuidade, não é um nível de ensino diferente, obviamente, mas no fundo há aqui uma mudança. E então o que eu sugiro é mesmo isso, é passar esta tranquilidade, esta calma, dizer, olha, vai correr tudo bem, vais conhecer novos amigos, vais aprender novas coisas, vais ver que vais gostar muito, não é? Relativamente então às outras questões, aqui uma coisa que também estava a esquecer que é importante, a melhor pessoa, realmente as melhores pessoas que vos podem ajudar nas dúvidas que vão tendo nesta fase, não é? Na fase aqui das crianças finalistas, não é? De 5, 6 anos, as melhores pessoas são sem dúvida os educadores, que são aqueles que estão diariamente com os vossos filhos, são aqueles que têm noção das competências, das aquisições que os vossos filhos têm e que vos poderão ajudar naquelas dúvidas que vocês vão tendo e não hesitem realmente em contactá-los. Relativamente às outras questões, iremos tentar ajudar-vos, falando um pouco ao longo deste webinário sobre o desenvolvimento das crianças em diferentes áreas, não é? As competências, as aquisições necessárias nesta faixa etária. No fundo, o que é expectante aqui na idade dos 5, 6 anos. No final, caso achem algumas questões, tentaremos então responder o melhor possível às mesmas. Irei começar então a falar por aqui por alguns tópicos que à partida, se calhar alguns de vós, não acham ou não tenham pensado no que é que isto poderá influenciar. E esses tópicos são algumas coisas do nosso dia-a-dia, do dia-a-dia da criança, nomeadamente o sono, a alimentação, a audição e a visão. E vocês, se calhar, agora estão a perguntar, mas no que é que isto influencia? O que é que isto tem assim tanta importância? Tem importância, vou começar então aqui a falar do sono. Porque é que terá importância? Então vamos pensar como nós adultos. Ok, sou um adulto, não é? Se eu não durmo o suficiente, 1 ou 2 noites seguidas, eu no dia seguinte, não é? Não estarei tão bem disposta, não irei estar tão predisposta a fazer determinadas coisas, a estar com as pessoas, se calhar estou mais rabugenta. A nível de rentabilidade profissional também se calhar não será a mesma, não é?
Mas, no entanto, nós somos adultos e conseguimos lidar um bocadinho aqui com as nossas emoções. As crianças ainda não conseguem lidar da mesma forma. E então, uma criança que efetivamente não descansa o suficiente, como é que vai acordar nos dias seguintes? Vai acordar cansada, rabugenta, não vai querer vestir, não vai querer comer, vai para a escola e não vivencia as coisas, não brinca, não explora de forma realmente a conseguir reter aqui o que é importante, não é? Nessas mesmas vivências, não é? Porque ela aprende através do brincar, através do lúdico, que é algo fundamental nesta idade, não é? E realmente é importante então nós percebermos isto, tem influência, e a criança nesta idade dorme em média, as crianças não são iguais, nós não temos que fazer todos os dias o mesmo, mas convém realmente haver aqui a rotina, não é, do sono, e a criança nesta fase necessita dormir em média entre 10 a 13 horas, e isto tem influência realmente, como eu estou a dizer, depois realmente naquilo que ela faz ao longo do dia, como está com os outros, como explora aquilo que é proporcionado, não é, a nível contexto escolar e não só, mas realmente é importante. O que é que eu normalmente também falo? Que é importante quando a criança vai dormir, atividades mais relaxantes, como falar do dia a dia que teve, não é? Como é que passou o dia, contar uma historinha onde também estamos a desenvolver aqui a linguagem, o raciocínio, a exploração, não é? O imaginário que é tão bom para elas. E realmente é uma pequena dica que depois terá, obviamente, resultados a nível realmente daquilo que ela está a fazer. Depois aqui a alimentação, nós percebemos também que as crianças cada vez mais têm uma alimentação mais deficiente, não é? Não tão diversificada. E porquê é que vocês acham que isto poderá acontecer, não é? Porque às vezes nós já não temos tanto tempo para fazer a comida, não é? E acabamos por ser mais prático, mais fácil, mas isso depois tem consequências, porque os níveis de obesidade são cada vez maiores, e depois tem consequências também no desenvolvimento global, porque a criança não desenvolve apenas uma coisa, desenvolve num todo. Vai ter dificuldades depois na capacidade de concentração, da atenção, na vontade de aprender a fazer coisas novas, e isto realmente tem uma grande influência também. Depois aqui a parte da audição e a visão, porque é que a audição e a visão também é importante? Vamos pensar, se a criança não ouve, ou não vê bem, ou as duas coisas, as mensagens que são transmitidas não são efetivamente bem percebidas e não são retidas, e muito menos depois ela consegue transmitir aquilo que foi dito. Se os pais encarregados de educação, se vós, enquanto pais, perceberem que realmente poderá haver alguma coisa ali que esteja a prejudicar o desenvolvimento do vosso filho, façam uma consulta de rotina, podem mesmo ir àqueles centros óticos que fazem aquelas consultas para despiste, não é? E que realmente depois irá ajudar a que a criança consiga aprender, consiga reter, consiga perceber as coisas que são transmitidas. Depois, todos estes fatores e outros mais têm influência então no nível do desenvolvimento da criança, não é? A criança desenvolve em várias áreas, não é? Vários níveis. Parte motora, social, emocional, a língua, a linguagem, a fala, pronto. E então eu iria começar então aqui por falar um bocadinho do desenvolvimento motor. O que é que será isto de desenvolvimento motor? Como é que se define? Desenvolvimento motor é a capacidade, não é as nossas capacidades motoras, a capacidade do nosso corpo, o que nós conseguimos fazer efetivamente com ele. É o que possibilita então a criança, não é, ao longo do seu crescimento, ir fazendo determinadas coisas. Inicialmente começa por gatinhar, por andar, e posteriormente consegue correr, consegue escrever, consegue botar um botão. Tudo isto tem a ver com o desenvolvimento realmente do seu corpo, não é, do seu todo. Quando a criança nasce, esses movimentos são mais espontâneos, não é? São coisas que automaticamente fazem, como virar um braço, mexer uma perna. Estes movimentos e com as experiências que vai tendo ao longo do seu dia-a-dia, aquilo que vai vivenciando, vai explorando, vai brincando, vai levar a que ele comece a ter um controle maior sobre o seu corpo. Deixam de ser tão espontâneos, não é? Com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, e começam a ser mais planeados, mais pensados, mesmo que nós às vezes achemos que isso não é bem assim. Então, aqui convém então salientar aqui uma coisa, nós enquanto técnicas muitas vezes falamos aqui na motricidade grossa e motricidade fina. O que é isto no fundo? Motricidade grossa é aquilo que é o controle corporal, é a capacidade que a criança tem de lidar com o seu corpo, conhecer o seu corpo, as diferentes partes do corpo, que é importantíssimo saber onde é que elas estão, o que é que pode fazer com cada uma delas. Sabem que com o lado direito eu posso fazer mais isto e com este lado eu consigo fazer melhor aquilo, não é? Ter maior noção de lateralidade, de equilíbrio. Depois então, quando tem esta parte aqui realmente
adquirida, não é? Desenvolvida com a brincadeira, com a exploração do meio, como já referi, ela passa então para algo mais minucioso, movimentos mais precisos, não é? Como a destreza, então, por exemplo, pegar corretamente num lápis, numa tesoura, o conseguir realmente atuar um botão, atuar um atacador, que cada vez mais nós vemos que as nossas crianças hoje em dia têm imensa dificuldade neste tipo de coisas, que antigamente eram coisas tão simples e que eles faziam e que hoje não estão a acontecer porque nós não estamos a proporcionar esses mesmos momentos, não é, de aprendizagem e de exploração. Então, o que é expectante normalmente aos 5, 6 anos? É a criança conseguir saltar o peixinho, por exemplo, equilibrar-se num só pé, subir alternadamente as escadas, brincar ao faz de conta, que é fundamental nesta idade e que às vezes fica um bocadinho perdido esses momentos. E depois também, nesta fase, eles conseguem normalmente já fazer a pinça, não é? Pegar com os dedinhos, por exemplo, no lápis corretamente, como eu disse, transpor, por exemplo, um feijão de um lado para o outro, pegar corretamente no pincel e conseguir fazer com precisão os movimentos. Já desenha normalmente, aqui nesta fase, o corpo humano com a cabeça, o tronco, as orelhas, já tem uma maior precisão do que é que tem no seu corpo, o que é que pode fazer efetivamente com ele. Cortar com uma tesoura em linhas direitas, não é? E depois uma coisa muito importante também, que é, por exemplo, atirar e apanhar objetos, não é? Que é importante. E atar atacadores, como eu já falei, atuar botões, porque realmente é fundamental as crianças conseguirem fazer este tipo de coisas. Então, o que é que eu posso realmente então dizer? Que o desenvolvimento da criança, como eu já disse anteriormente, são várias coisas, a criança não desenvolve só numa coisa, desenvolve a linguagem, o desenvolvimento motor, etc. E um conjunto então aqui de capacidades, não é, que a ajudarão nas diferentes aquisições do seu dia-a-dia, no desenvolvimento da atenção, da concentração, a parte emocional, que é fundamental. Não é assim, Nélia? Não concordas comigo? Sim, Susana, concordo plenamente contigo. Portanto, é verdade, aqui na questão do desenvolvimento motor, nós devemos ter em conta que o desenvolvimento motor não é o suficiente realmente para determinar se uma criança em idade pré-escolar ou em idade escolar está pronta ou não para ingressar no primeiro ciclo. Portanto, nós devemos pensar que ingressar num primeiro ano, sem ter as competências base necessárias, algumas referidas pela minha colega, para adquirir as aprendizagens que vão ser muito exigentes, poderá levar assim algo, por vezes, a um sentimento de incapacidade, de impotência, até de inferioridade, e que irão ter um impacto, não para já, mas no futuro, muito grande na sua autoestima. E desta forma fazer com que ela se distraia mais facilmente nas aulas e que acabe por perturbar até a aula com alguns comportamentos desadequados para aquilo que é esperado na sala de aula. Então, para evitar estas situações, o que se pretende é que a criança, nesta faixa etária, entre os 5 e 6 anos, realmente já tenha adquirido alguma maturidade escolar. Não sei se alguém já ouviu falar desta expressão. Pois bem, a maturidade escolar significa o quê? É que durante a pré-escola, portanto, antes da escola primária, primeiro ciclo, a criança já tenha atingido um nível de desenvolvimento que permite uma maior e uma melhor adaptação aos desafios que a escola vai lhe pedir, não é? Ou seja, uma escolarização mais formal, o aprender a ler, escrever, contar, entre outros. Isto é, que ela é capaz de aprender. No entanto, os aspectos sociais e emocionais do seu desenvolvimento também constituem elementos muito importantes desta maturidade escolar. Mas eles não serão os únicos, não é? Se calhar falta aqui falar noutro aspecto, que é o aspecto do desenvolvimento cognitivo, também bastante importante, como devem calcular. Neste caso, eu vou falar um pouco mais, é da maturidade cognitiva. Portanto, o que é isto da maturidade cognitiva? Sim, de uma forma muito simples, é a capacidade que a criança tem a reter e manipular informações que ela recebe do exterior. Então, para isso, ela precisa de estar atenta, de memorizar e de imaginar. Ou seja, se eu tiver uma criança que estiver mais concentrada, mais atenta, ela conseguirá armazenar e reter e recuperar a informação que ela está a recolher através da sua memória, permitindo assim aumentar o seu pensamento criativo. Portanto, se eu juntar estes 3 fatores, a atenção, memorização e imaginação, vão interagir entre si e isso vai permitir que a criança consiga aprender de uma forma mais tranquila e com sucesso, ou pelo menos mais sucesso.
Portanto, no nosso dia-a-dia, podemos tentar estimular um pouco estes 3 fatores. No meio das compras, observar as frutas que estão à venda, comparar a cor, o tamanho, a textura. Podem-se procurar as letras do nome dele nos folhetos da publicidade. Em caso de uma atividade também muito interessante é a separação da roupa interior, onde a criança pode encontrar meias e tem que procurar o seu par. Ao procurar o seu par, então vamos aproveitar e vamos ensinar-lhe a dobrar meias, onde ela aqui vai trabalhar a motricidade fina e a destreza manual que a minha colega falou, que é tão importante na pega de um lápis, na forma como pegam nos lápis, portanto, ou até de uma tesoura. Entre outras situações, pôr a mesa também vai aqui estimular um pouco a lateralidade, começa a aprender que um determinado talher fica do lado esquerdo, outro talher fica do lado direito. Se nós quisermos trabalhar a memorização, aquela situação de, no final do dia, pedimos à nossa criança para recontar o seu dia-a-dia, isto não é uma conversa só por ter. O que é que se espera? Que ela consiga lembrar-se daquilo que fez ao longo do seu dia, mas que ela também consiga localizar no tempo e espaço o que é que fez, como, com quem, onde, isso é bastante importante. Isto pode ser na escola, como pode ser uma ida à casa dos avós, e estamos a colocar esta questão também do que é que fez, onde é que foi, com quem esteve. Isto é muito importante. Mantenham um diálogo com as vossas crianças. E para além disso, brinquem também ao faz de conta. Portanto, é uma brincadeira que a Susana também falou há pouco, que é extremamente importante. Portanto, vamos aqui trabalhar a imaginação, a puxar um pouco pelos conhecimentos que ela já tem sobre alguma coisa. Às vezes, uma atividade que, se tiverem por hábito ler livros, tentem apresentar-lhe um livro e pedir para que imagine a história daquele que estará dentro daquele livro, só de olhar para a capa. Não precisa de olhar para o título, ela não sabe ler à partida, não é? Mas só de olhar para a capa, para os desenhos que estão na capa, que história é que ela imagina que estará ali dentro do livro. E depois vamos abrir o livro e vamos descobrir a história que lá está. Portanto, antes de ir para a cama será uma excelente ideia, como disse a Susana, e vai dormir muito melhor. Portanto, combinando estes 3 fatores da atenção, da memória e da imaginação, a criança vai conseguir desenvolver esta maturidade cognitiva. Mas será o suficiente ter alguma maturidade cognitiva? Já é indicador de que a criança está preparada para entrar num primeiro ciclo, no primeiro ano? Infelizmente não. Uma criança precisa de mais, portanto, precisa de ter um certo nível de maturidade emocional, mas também social. Então eu vou tentar explicar aqui de uma forma muito breve que maturidades são estas. Portanto, a nível emocional, é preciso que a criança tenha a capacidade de reagir em determinada situação, quer seja em casa, ou na escola, ou noutro espaço, mas de uma forma adequada, quer através do seu comportamento, ou através das suas atitudes, ou até através das suas respostas. Portanto, esta maturidade emocional desenvolve-se pela sua curiosidade, o interesse, a motivação, ou até quando está a resolver algum conflito. Nós precisamos que ela tenha aqui alguma maturidade. Portanto, se eu tiver uma criança com uma certa maturidade cognitiva, emocional e até já social, ela vai conseguir fazer algo muito, muito importante, que é autorregular-se emocionalmente. E por isso basta, tentem fazer isto, ela acalmar-se, refocar a sua atenção e depois tentar pensar no problema que ela tem à frente e tentar procurar uma solução para o resolver. E então, ao encontrar essa solução, vamos tentar modificar o seu comportamento. Desta forma, ela vai conseguir, com o tempo, conseguir tolerar um pouco mais a frustração a determinada atividade que não lhe esteja a correr bem, não é? Um exercício que ela fez está errado e ela teve que apagar e voltar a fazer de novo. Nem todas as crianças aceitam este gesto, o apagar de um trabalho que eles tiveram a fazer, mas é preciso, é necessário, e ela tem que ser mais resiliente e tem que ser persistente e continuar a tentar, porque o erro faz parte da aprendizagem. Convém fazer aqui uma ressalva também em que não devemos confundir a idade cronológica com a idade emocional. Portanto, eu posso ter uma criança com 5 anos de idade e ela está preparada emocionalmente para ir para o primeiro ano.
Mas também posso ter, em contrapartida, uma criança com 6 anos e ela não estar preparada para esta entrada no primeiro ano a nível emocional, pelo menos para aquilo que é expectável. Então, essa criança poderá até precisar de um pouco mais de tempo no pré-escolar para aperfeiçoar estas competências. Falava-vos então da maturidade emocional e também temos aqui uma questão da maturidade social. Ora bem, a maturidade social é talvez uma das mais importantes do desenvolvimento saudável para qualquer ser humano. Até porque nós, seres humanos que somos seres sociáveis, vivemos numa sociedade, vivemos numa comunidade e precisamos de ensinar as nossas crianças também a ser sociáveis, a conseguir interagir com o outro, a respeitar o outro, a aceitar as regras e a cumpri-las, a saber ouvir o outro e aguardar pela sua vez, a respeitar a resposta que outra criança possa dar. Mesmo que essa resposta possa ser errada, temos de saber aceitar. Quer a dela, resposta dessa criança, ou até dos outros, como estava a referir. Portanto, qualquer pessoa tem direito ao seu erro e faz parte. Depois, onde é que a criança pode desenvolver esta capacidade de socializar com as pessoas? O meio ambiente familiar será o mais indicado, portanto, onde ela passa também bastante tempo. Nesse ambiente, ela vai expressar-se e vai agir de acordo com os padrões que ela vê, portanto, de acordo com as pessoas com quem ela convive no seu dia-a-dia. As crianças, é preciso ter esta consciência que as crianças absorvem todo o que nós fazemos, todo aquilo que os adultos fazem, as crianças absorvem, aprendem, quer para o bem, quer para o mal. Portanto, se o adulto em casa, se os adultos com quem ela conviver forem pessoas que gostam de conversar, gostam de conviver com outras pessoas, gostam de partilhar ideias, sugestões, até brincar também, então o que é que ela vai fazer? Ela também, essa criança, vai tentar reproduzir, vai tentar imitar isto com os seus colegas de escola, com os seus amigos. Então, isto é saudável, isto é benéfico para ela, porque vai-lhe transmitir segurança. E é isso é que nós precisamos. O facto de uma criança estar mais segura faz com que ela tenha uma maior autoestima, uma maior autoconfiança e, acima de tudo, vai-lhe trazer mais autonomia. E esta autonomia deve ser estimulada, deve ser incentivada o máximo que conseguirem em casa, desde cedo. Pequenos gestos do dia-a-dia, como nós já falamos, a minha colega Susana falava no abotoar, no desabotoar da roupa, atar os atacadores. É verdade, nós chegamos a ter crianças com 10 anos a não saber atar os atacadores, por exemplo. Portanto, esta estimulação tem-se feito no dia-a-dia. Não passa só por este autocuidado, o saber vestir e lavar sozinhos, não. Também é preciso uma estimulação cognitiva, através da tal conversa, da tal partilha de experiências entre a família e a criança. O reconto das situações, recontar o nosso dia-a-dia, o nosso dia de trabalho também faz parte, partilhar opiniões e, acima de tudo, saber expressar sentimentos, saber explicar porque é que estamos tristes, porque é que estamos felizes, porque é que não queremos trabalhar, porque é que não queremos ir para a cama. Pronto, então, nesta questão da maturidade escolar, que eu acabei de vos falar, e a minha colega Susana também, que abordou aqui vários aspectos do desenvolvimento motor, e não só a alimentação, o sono, eu penso que haverá aqui mais outros aspectos que se deve ter em conta. E que a minha colega, Nancy, como terapeuta da fala, poderá partilhar connosco a sua opinião. Portanto, eu não sei, Nancy, tu tens assim alguma coisa para nos contar, para partilhar connosco? Isso mesmo, Nélia, obrigada. Falta realmente aqui falarmos de duas grandes áreas que são aqui fundamentais neste desenvolvimento da criança, que é, portanto, a fala e a linguagem. E, portanto, estes conceitos são facilmente confundidos. Na nossa gíria é comum associarmos aqui a fala e a linguagem como sendo sinónimos quase. Mas eu pergunto-vos será que são mesmo? E, portanto, peço-vos que venham descobrir comigo e eu passo desde já aqui a clarificar que
De uma forma assim muito geral, a fala refere-se ao ato motor então da produção dos sons, ou seja, ao movimento dos músculos e dos órgãos articuladores, ou seja, aqueles que nos permitem articular os sons da fala, como é o caso da língua, dos lábios, dos dentes. Enquanto que a linguagem passa então por ser relativa ao conhecimento que se tem da língua, portanto é quase como se fosse o nosso conteúdo. E, portanto, refere-se ao vocabulário e à forma como este se pode organizar, então, para conseguirmos transmitir uma ideia ao outro. E, portanto, assim, desta breve definição, acho que conseguem perceber que são, então, conceitos bastante distintos. No entanto, há relação entre eles, e essa é inegável. E essa relação é tão simples quanto a fala é a nossa principal via para expressar a linguagem. E até deixo alguns exemplos para que fique ainda mais claro. Imaginamos então que uma criança pega num telefone e diz bá, 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 bá. Ela está a usar simplesmente a fala, não é? No entanto, se perguntarmos a uma criança onde é que está o lápis, ela tem que apontar, por exemplo, então aí a criança está a aceder a um significado para conseguir então identificar aqui a resposta. E isto já é linguagem. Outra hipótese, se perguntarmos à criança, uma criança, o que é isto? Não é? A criança responde lápis, caneta, o que for, não é? E aí já estamos a usar a fala e a linguagem. A fala aqui pela resposta que foi dada de forma oral, não é? E a linguagem pela compreensão da questão, ela teve que compreender aquilo que lhe foi questionado, mas também teve que identificar a resposta, ou seja, teve que associar aqui ao conceito. E, portanto, como podem ver, nós usamos simultaneamente no nosso dia-a-dia, na grande parte das situações, a fala e a linguagem em simultâneo. Mas então vamos passar então ao que realmente importa neste processo de transição para o primeiro ciclo, ao nível destas áreas. E, portanto, começando aqui com a fala, posso dizer-vos que, pronto, nomeadamente aqui ao nível da articulação dos sons da fala, é expectável então que até à idade escolar todos os sons estejam adquiridos, todos os sons devem estar no seu inventário fonético. Eventualmente podem ainda surgir algumas dificuldades aqui no som R, em sílabas mais complexas, principalmente, como é o caso de prato ou mesmo de tarte. Pode estar então este som ainda por automatizar no discurso, ou seja, podem haver ainda palavrinhas em que surjam algumas dificuldades com este som, mas isso será normal. Agora, claro que o desenvolvimento da fala está dependente de muitos fatores e sem dúvida que um dos principais a ter em conta é a audição, como as minhas colegas também já falaram, a Susana já falou. Isto porquê? Porque as crianças aprendem a falar em parte pela imitação do que ouvem e, portanto, além da importância da discriminação auditiva para a produção dos sons da fala. Mas a audição não é o único fator. Temos ainda outras condições que podem influenciar então o normal desenvolvimento, como é a respiração, ou mesmo a condição anatómica aqui ao nível orofacial, por exemplo, da dentição. Mas sobre isto poderíamos conversar mais tarde. E, portanto, passando para a linguagem, e antes então de vos transmitir aquilo que realmente importa nesta etapa de transição, preciso só de vos clarificar aqui, num primeiro momento, alguns conceitos, nomeadamente referir-vos então que a linguagem contempla uma componente compreensiva, que diz respeito àquilo que nós entendemos, e uma componente expressiva, que diz respeito ao que dizemos, assim, de uma forma muito, muito geral. E, portanto, também de forma resumida, posso indicar-vos que a linguagem se refere ao significado das palavras e às suas relações, à formação das palavras e à construção das frases, à adequação e utilização que fazemos da linguagem consoante o contexto onde nos inserimos e as pessoas com quem comunicamos, e ao processamento dos sons da fala. Tudo isto é linguagem, mas assim de uma forma muito resumida. E, portanto, agora resta-me só fazer a ponte entre estes conceitos que são relativos aqui à linguagem oral e à leitura e a escrita, uma vez que a aprendizagem da leitura e a escrita é aqui o objetivo mais primordial no início deste primeiro ciclo, no primeiro ano, e, portanto, para o qual a sua criança deve estar preparada. E, portanto, a linguagem oral tem o seu papel como competência facilitadora, vai ser, sem dúvida, uma facilitadora para cumprir, então, o objetivo de aprender a ler e escrever com o maior dos sucessos. E vejam só em que medida.
Portanto, a linguagem oral é importante para o reconhecimento do significado que é lido pela associação com o conhecimento que já temos, com o conhecimento prévio. Por exemplo, se conhecemos a palavra que lemos, será mais fácil aceder ao seu significado. Dou-vos então um exemplo. Se eu estou a ler bola, e se eu sei o que é uma bola enquanto objeto, então será mais fácil para mim entender aquilo que leio. Tal como se compreendemos e usamos diversos tipos e estruturas de frases, sejam negativas, sejam relativas, também nos será mais fácil compreendê-las quando as lemos. Além disso, a linguagem oral está envolvida na interpretação do que é literal, do que não é literal, ou do que até poderá ter um duplo sentido, e portanto é fundamental ter este espírito, ter estas competências, para a compreensão textual que depois é exigida então neste primeiro ciclo. Agora, ao nível da linguagem oral, tenho ainda que destacar duas grandes áreas, digamos assim, que têm um papel fulcral, que é aqui a memória auditiva e a consciência fonológica. A memória auditiva, na medida em que é um bom preditor, lá está, na capacidade de leitura, principalmente, e nomeadamente na compreensão daquilo que se lê relacionado com o armazenamento temporário da informação a curto prazo, que a minha colega Nélia também acabou por falar. E por fim, e lá está, talvez o mais importante e aquele que se calhar é mais soante para todos vós, a consciência fonológica, já devem ter ouvido com certeza. Pronto, esta é assim o que está mais fortemente ligado então com a aprendizagem da leitura e da escrita, porque permite que se faça aqui uma relação do som com a letra, isto é, permite-nos fazer a transposição daquilo que é oral para o escrito e vice-versa. Por exemplo, é muito comum nós dizermos aqui nas nossas terapias que o som Z, que é o som da abelha, e depois associamos aqui à letra Z, portanto costumamos usar aqui a onomatopeia, não é? O Z como sendo o som da abelha, e associamos à letra Z. Então é nesta medida que a consciência fonológica tem aqui o seu papel na leitura e na escrita. Mas antes de avançar-vos, queria só deixar-vos uma questão que é comumente colocada pelos pais das crianças que temos em terapia, nomeadamente, e aqueles que vão para o primeiro ano, e eles perguntam muitas vezes, então, Nancy, se o meu filho, a minha filha, fala mal, será que vai escrever mal? E a minha resposta, bem, a minha resposta é personalizada, não é? Porque cada criança é uma criança. Mas a minha resposta neste momento, e portanto de uma forma geral, é não necessariamente. E portanto temos que ver aqui duas situações. Se uma criança fala, por exemplo, com uma interposição lingual, ou seja, a língua entre os dentes, portanto, assim, sim, provavelmente não haverá grande relação com alterações na leitura e na escrita, mas isto provavelmente, lá está, estamos a falar de uma forma muito geral. No entanto, por exemplo, se uma criança se referir ao sapato como sendo um tapato, ou seja, houve a troca do som S por T, aqui já poderá estar mais predisposto a ter então dificuldades ao nível da leitura e da escrita, por serem dificuldades mais fonológicas. Mas acho que para detalhar realmente todas estas questões teríamos então de marcar um outro momento com mais calma e portanto focando-nos aqui no tema deste encontro, passava agora a palavra então à minha colega Bruna, que vos fará então a descrição de todas as competências que são esperadas então à entrada no primeiro ciclo ao nível da linguagem oral. Verdade, Bruna? É verdade, Nancy, obrigada. É verdade, é um tema bastante complexo e haveria muito mais para dizer certamente. Mas para já vou passar a fazer uma breve descrição do desenvolvimento da linguagem na criança, aquilo que é esperado até a idade escolar, sendo obviamente que isto é um exercício, uma descrição meramente sintética e esquemática, mas que vai nos ajudar a perceber um bocadinho mais como é que este processo se desenvolve. Naturalmente, a criança vai desenvolver cada um dos níveis linguísticos de forma dinâmica e progressiva. Isto significa que nenhuma aquisição é independente das outras, mas que, obviamente, se houver uma falha em algumas dessas aquisições, ou até mesmo a ausência de alguma delas, poderá haver aqui algumas sequelas em algumas aprendizagens. Assim, obviamente que é importante ressaltar que estas etapas de aquisição da linguagem na criança não são constantes em todas as crianças, obviamente, mas que se nesta altura não estiverem alcançadas, podem ser indicadoras de que algo se pode estar a passar no desenvolvimento da linguagem. No entanto, e tendo aqui em conta o tema deste nosso webinar,
torna-se necessário perceber os processos e os resultados esperados para cada um dos aspectos do desenvolvimento da linguagem, não é? Quer em termos da compreensão, da expressão, como há pouco referias, para que nesta fase de transição para o primeiro ciclo possamos ajudar os pais e os técnicos que nos possam estar a ver neste momento a perceber, então, o que é esperado nesta faixa etária. Assim, à medida que as capacidades comunicativas da criança se desenvolvem, esta também começa a entender um bocadinho melhor o mundo que a rodeia, não é? E a saber agir verbalmente sobre o real físico, o real social, o real emocional, como há pouco as minhas colegas também referiam. Assim, obviamente que é esperado que, ao terminar esta educação pré-escolar, a criança possua um discurso inteligível, uma linguagem fluente e correta. Mais propriamente ao nível da linguagem receptiva, ou seja, da compreensão, espera-se que a criança compreenda ordens mais complexas, como, por exemplo, deve compreender instruções de 2 e 3 sequências, como, por exemplo, agarre no lápis vermelho e coloca-o dentro da caixa. Ela deve compreender e saber executar normalmente. Deve ainda saber ouvir e escutar os outros com cada vez mais atenção. Isto também nos vai demonstrar que está com mais prazer na comunicação, ok? E mais atenta. Deve ainda, obviamente, nesta ordem de ideias, compreender as conversas dos adultos e dos seus pares em diferentes ocasiões e contextos. E assim participar nessas conversas, obviamente. Deve ainda saber ouvir histórias lidas com recurso a imagens ou mesmo sem esse recurso. Espera-se que compreenda questões abertas iniciadas por palavras como onde, quem, o quê, porquê, com quem, ok? Deve compreender algumas das nossas expressões idiomáticas mais simples, mais conhecidas, como, por exemplo, o significado de falar pelos cotovelos, o que é que isto realmente significa, e já deve ter a noção de opostos, funções, atributos, categorias, ou seja, já deve saber identificar estes conceitos. Ora, agora, no que diz respeito à linguagem expressiva, posso dizer que espera-se que a criança deve expressar-se com um vocabulário cada vez mais rico e variado, e produzindo, obviamente, de forma correta todos os sons da nossa língua, à exceção do som R, que pode estar ainda em fase de automatização para o discurso espontâneo, como há pouco a Nancy dizia. Deve utilizar, obviamente, frases simples e complexas, de 6 a 8 palavras pelo menos, obviamente respeitando aqui a estrutura sintática das frases, a concordância dos verbos, ou seja, não é expectável que ela diga frases como amanhã fui ao parque, onde temos aqui, obviamente, uma frase com um verbo incorreto, ou a bola na mesa está. Ou seja, aqui temos uma frase agramatical, onde as palavras estão desordenadas na frase. Deve ainda saber comunicar para dar informações, fazer pedidos, manifestar sentimentos, cumprimentar, manifestar opiniões, entre tantas outras coisas. Espera-se ainda que saiba narrar acontecimentos vividos recentemente, ou mesmo aqueles que irão acontecer no futuro. Ou seja, se lhe questionarmos o que é que fizeste ontem, o que é que fizeste no fim de semana, ou o que é que tu vais fazer nos teus anos, o que é que vais fazer nas férias do verão, ela já deve saber responder estas perguntas e, obviamente, adequar as respostas em função dessas perguntas. Deve saber tomar a vez no discurso, introduzindo o tópico, sabendo manter a conversa e até mesmo sabendo terminá-la. Deve saber recontar histórias que ouviu, seguindo, obviamente, uma sequência lógica, e aqui é muito importante a tal memória auditiva, que há pouco as minhas colegas também já mencionaram. Deve responder a perguntas abertas iniciadas pelas mesmas palavrinhas que há pouco eu dizia, onde, como, quem, porquê, quando, como, ou seja, por exemplo, se questionada porquê é que vamos ao hospital, ou quando é que vamos ao médico, o que há no hospital, como é que fazemos uma sandas, por exemplo, ela já deve saber responder a este tipo de perguntas mais complexas. Deve ainda saber definir palavras e conceitos,
utilizar sinónimos e antónimos, ou seja, nomear significados, nomear opostos e, obviamente, como nas capacidades compreensivas, funções, atributos, categorias. Já é expectável que tenha estas noções bem presentes. Deve ainda saber clarificar mensagens, repetindo-as ou reformulando-as, obviamente. É importante ainda que a criança consiga usar as habilidades linguísticas necessárias para produzir uma linguagem apropriada a diferentes contextos e situações comunicativas. Ou seja, espera-se que até a esta idade escolar a criança já saiba adaptar a linguagem às suas necessidades, obviamente às necessidades do interlocutor e consoante os contextos e situações que estão a presenciar. E neste pensamento, que usa a linguagem para finalidades que também já mencionei anteriormente, como para chamar a atenção, para fazer pedidos, para cumprimentar, protestar, manifestar sentimentos, entre tantas outras coisas. Deve ter ainda a capacidade para desenvolver as ideias e o seu raciocínio e, obviamente, que estas situações comunicativas obrigam a que haja um uso mais formal da linguagem e ela também já deve saber adequar nesse sentido. Ainda é importante que saiba utilizar estratégias para clarificar, por exemplo, mensagens que não compreendeu, ou seja, que saiba reformular frases e dar, por exemplo, mais informações àquilo que ouviu. Falando agora aqui um bocadinho da consciência fonológica e tendo em conta a sua importância tão bem mencionada, tão bem explicada há pouco pela Nancy, considera-se que é entre os 3 e os 4 anos que as crianças começam a aprender a apresentar uma maior sensibilidade às regras fonológicas da sua língua. Sendo por volta desta idade que começam a prestar mais atenção ao aspecto sonoro da palavra e não apenas ao seu significado. E aí começam a perceber que as palavras são constituídas por sons, estes sons se podem manipular e começam então a desenvolver esta dita consciência fonológica. Ou seja, no final desta educação pré-escolar, espera-se que a criança saiba então, por exemplo, segmentar silabicamente palavras, que reconstrua palavras por junção de sílabas. Por exemplo, se dissermos assim à criança, diz que palavra formamos se juntarmos as sílabas K e ma. Obviamente ela vai ter que saber responder o que é cama. Deve ainda saber reconstruir sílabas por junção de sons da fala. Por exemplo, se dissermos à criança, olha, que sílaba ou palavra neste caso que eu vou dar, é que nós formamos se juntarmos os sons P e E. Ela vai ter que dizer que é P, obviamente. Deve ainda identificar palavras que começam pela mesma sílaba inicial, como é o caso das palavras bota e bola. Deve ainda identificar rimas, ou seja, palavras com o mesmo som final, como é o caso das palavras café, boné, e salão e balão. Deve ainda eliminar ou acrescentar sílabas às palavras, como, por exemplo, na palavra serpente, em que se retirarmos a primeira sílaba, formamos a palavra pente. Ou, ao contrário, se na palavra camarão retirarmos a última sílaba, formamos a palavra cama. E ela já deve ter estas noções. Muito importante ainda, a criança deve saber isolar as palavras das frases, e isto também vai dar a noção de que a nossa língua é constituída por sons, sílabas, palavras e frases. Como podemos ver, então, a consciência fonológica assume um papel muito importante nesta fase de transição para o primeiro ciclo, para esta aprendizagem formal da leitura e da escrita. Para além de que é importante, obviamente, que estejam intactas várias competências do seu desenvolvimento, como vimos até aqui, como é o caso dos domínios psicomotor, motor, perceptivo, cognitivo, emocional, entre tantos. Bem, e tivemos então até aqui a debater um bocadinho sobre o desenvolvimento esperado até esta idade escolar, mas afinal que idade será esta?
passo se calhar aqui a palavra à minha colega Nélia, desculpa, que nos vai explicar um bocadinho então, se calhar, o que é esta idade então. Sim, olha, Bruna, portanto, esta idade é muito relativa, não é? Como eu há pouco dizia, portanto, a idade não é o fator único para uma criança ser identificada como uma criança apta para entrar. Esta questão da idade, como referiu já a minha colega Susana também, portanto, estamos a falar de crianças facultativas ou chamadas de condicionais, que nasceram entre o dia 16 de setembro e o dia 31 de dezembro, passam uns 6 anos neste tempo, e então são crianças que vão depender de alguns fatores para ficarem colocados na escola ou até se têm critérios para poder entrar em termos de capacidade até, de decisão, de maturidade, como falávamos há pouco. Portanto, se eu tiver uma criança, se calhar um pouco ainda imatura, ainda com os 5 anos, que faça os 5 anos, quer em outubro, em novembro, não interessa, esta imaturidade no futuro irá transformar-se em insegurança, ansiedade, tristeza, até por vezes até de alguma agressividade, e levando muitas vezes, mais cedo ou mais tarde, a que a criança sinta alguma frustração, desmotivação e até mesmo desinteresse escolar. Portanto, não é isso que pretendemos. Portanto, se pudermos dar mais um ano de aprendizagem, de brincadeira na pré-escola, então estamos-lhe a proporcionar um ano em que ela vai melhorar em todos os aspectos, todos os que nós já falamos. Desenvolvimento motor, desenvolvimento linguístico, psicomotor, entre outros, intelectuais, que são bastante importantes. Então, desta forma, também os pais vão estar muito mais tranquilos e estarão a apostar numa criança que será, no futuro, uma criança mais confiante, mais autónoma, mais madura, certamente, e, acima de tudo, mais feliz, muito mais feliz. Portanto, os pais têm a tendência para encarar esta mudança de ciclo, do pré-escolar para o primeiro ciclo, como se fosse uma transição do lúdico para o trabalho. Porque muitos de vós, eu próprio também já o fiz, não sou exceção à regra, dizemos às nossas crianças, quando elas estão no último ano da pré, não é? São os finalistas, quantos de nós não disse já esta frase? Olha, quando fores grande, quando fores para a escola dos grandes, vai ser a sério, já não vai ser assim. E nós estamos a falar como se o período de pré-escola também não fosse a sério. Ele é a sério de outra forma. Ele é importantíssimo para que a criança aprenda a conhecer-se a si própria, para amadurecer todas as suas capacidades e as suas competências, que ela vai necessitar no futuro. Portanto, há que lembrar que muitas vezes aprendemos brincando, faz parte mesmo. E é claro que também devemos ter em conta aqui, não é, que cada criança é uma criança, cada caso é um caso. Até mesmo irmãos gêmeos, se coloca esta questão. Eles são gêmeos, mas eles são duas pessoas, são dois seres individuais, cada um com as suas características próprias. Não os podemos nem sequer comparar. Então, também neste caso, com duas crianças na faixa etária para a entrada no primeiro ciclo, no primeiro ano, também temos que ponderar. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, será muito importante falarem com o educador do vosso filho. Portanto, será a pessoa mais indicada para vos aconselhar, porque é ela que está um dia inteiro, está algumas horas do seu dia, vários dias da semana, em que poderá conhecer melhor o vosso filho. Em todo caso, claro que se as vossas dúvidas continuarem, por algum motivo, então consultem um técnico especializado, pode ser o pediatra, pode ser um psicólogo ou outro técnico que vocês acham pertinente consultar para vos tirar esta dúvida, para que consigam tomar uma decisão com consciência tranquila. Portanto, porque há que ter em conta esta questão que é, para uma criança condicional, facultativa, para alguma criança, pode ser até benéfico continuar mais um ano na pré, ou pode ser prejudicial para outra criança. Portanto, eu não devo comparar as crianças. Vocês devem tomar esta decisão de acordo com o perfil do vosso filho, está bem? Não com o colega do lado, que tem a mesma idade,
etc. Está bem? Essa decisão não será, possivelmente poderá ser uma decisão a repensar. Em todo caso, eu gostaria aqui de vos deixar assim, algumas questões um bocadinho no ar para pensarem. Por acaso, já se tentaram pôr no lugar do vosso filho nesta fase? Portanto, mudança de escola. Então pensem, como é que ele se sentirá quando nós dizemos à escola dos grandes? O que é que ele pensa? O que é que ele sente? Já lhe perguntaram? Já falaram sobre isso? Então, convém, se isso não aconteceu, aproveitem agora que ainda têm uns meses bons para fazer esta conversa. E ele quer ir para a escola dos grandes. Sim, senhor, muito bem. Mas porquê? Porque o seu amiguinho também vai? Ou porque ele quer aprender coisas novas? Mas será que só o querer aprender coisas novas é o suficiente também? Porque todos eles querem aprender coisas novas, não é? Eu também sou mais velha e também quero aprender coisas novas. Portanto, todos nós queremos. Mas será que isto é o suficiente, o querer aprender coisas novas? Por vezes eles não têm a consciência disso e nós, adultos, devemos justamente ajudar a este pensamento. Outra questão que aqui, por vezes, quando isto é proposto, quando os educadores falam com os pais e dizem, olha, se calhar seria benéfico o vosso filho ficar mais um ano na pré. E muitos pais respondem, mas eu prefiro que ele, se ele tiver que reprovar, ou então chumbar, não é? Como se utiliza por vezes no nosso dia-a-dia ou na gíria popular, eu prefiro que ele reprove depois, mais tarde, quando ele estiver no primeiro ciclo ou lá para a frente. Será que esta é a melhor decisão? Será que o vosso filho, ou ele entende esta questão do reprovar, de ficar mais um ano, com a mesma conotação que nós damos a este acontecimento? Portanto, pensem um pouco nisso também. E volto a lembrar, como já disse, a idade cronológica nem sempre equivale à maturidade emocional ou mental da criança. O tempo não é o único fator de desenvolvimento do vosso filho, está bem? E eu tenho aqui uma pergunta também, porque também é um caso, temos várias crianças, não é? E temos aqui umas crianças muito especiais, que são as crianças com necessidades permanentes. Como é que podemos agir com estas crianças? E eu penso que a minha colega Bruna terá assim alguma palavrinha para vos tranquilizar. Não é assim, Bruna? Sim, Nélia, obrigada. O que eu posso dizer a estas crianças com este tipo de necessidades permanentes de desenvolvimento, e uma vez que também trabalho com algumas delas, é que esta reflexão deve ser feita com ainda mais ponderação, obviamente, à luz de tudo aquilo que tu disseste, uma vez que naturalmente se tratam de crianças com maior comprometimento ao nível de todas estas aquisições e competências que temos vindo aqui a falar no decorrer do nosso webinar, sendo por isso muito importante prolongar este período de educação pré-escolar o quanto for possível. Pronto, e obviamente que isto aqui é o prioritário nesta idade, não é? Naturalmente. Bem, e depois de tudo o que foi dito até agora, temos agora um pequenino vídeo para vos apresentar. Convido-vos a verem connosco e a refletir um bocadinho sobre ele, aqui com a ajuda da minha colega Susana. Só esperar então a introdução do vídeo. Ok. Isto é uma experiência que foi feita e é uma analogia, no fundo, àquilo que foi dito ao longo desta nossa conversa. Isto aqui são duas flores, não é? Que não são iguais, e vão ser colocadas dentro de um recipiente e vamos ver então o que é que vai acontecer. Como podem verificar, a flor está a começar a abrir muito lentamente. Okay? E estamos a perceber, efetivamente, que a flor não está a abrir ao mesmo tempo uma tal como a outra. Ou seja, estão a abrir em momentos diferentes. Isto, no fundo, é uma analogia, não é? É aqui ao desenvolvimento também da criança, ao desenvolvimento de cada um de nós. Como já aqui foi dito, nós ao crescermos, ao desenvolvermos, não fazemos de igual forma, de um para o outro.
as crianças, apesar de terem as mesmas idades, as mesmas vivências, as mesmas experiências, vão aprender de forma diferenciada. Isto tem aqueles exemplos, por exemplo, a nível da agricultura, imaginemos, não é? A macieira, não é? Uma árvore de fruto. As folhas, quando começam a nascer, nascem ao mesmo tempo, não crescem ao mesmo tempo, não desenvolvem ao mesmo tempo. O mesmo acontece com o fruto. Isto, no fundo, é tudo realmente uma analogia ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento. Esta nossa conversa, então, aqui de hoje, qual é que foi o nosso objetivo, não é? É dar-vos a conhecer um bocadinho o que é expectante nesta faixa etária, para vocês, enquanto pais, enquanto encarregados de educação, pensarem, não é? Se efetivamente se os vossos filhos estarão ou não preparados, o que é que poderão ou não fazer nesse sentido, não é? E perceber principalmente que as crianças, nós somos diferentes uns dos outros. A idade cronológica, como a minha colega Nélia disse, não quer dizer, no fundo, nada, porque uma criança com a mesma idade não terá o mesmo desenvolvimento, não terá a mesma maturidade, não terá as mesmas competências, e realmente é importante percebermos essas mesmas diferenças e que fazem parte de nós e que são normalíssimas. Então é importante equacionar realmente esta transição, não é? Como algo que vai acontecer, mas dar-lhe um papel não demasiado importante e perceber realmente o que é importante então nestas idades, o que é fundamental nesta idade, principalmente que eles sejam felizes, não é? Que se divirtam, que aprendam, que brinquem e que façam esta transição da forma mais simples possível. Pronto, basicamente é isto que foi a nossa conversa. Obrigada, Susana. Pronto, e face então a tudo o que vos foi apresentado, então quero deixar-vos aqui uma questão final, que é efetivamente, será que a vossa criança está preparada para esta nova etapa? Eu peço-vos então que reflitam sobre todas as áreas aqui discutidas hoje, embora tenham sido assim muito levemente, mas discutidas hoje, e portanto com um olhar crítico, porque cada criança é uma criança, como também já dissemos aqui várias vezes hoje, concluam então sobre a melhor forma para ajudar a enfrentar estes novos desafios então da nova etapa. E portanto acho que assim terminamos a nossa apresentação, esta breve discussão. Passando então ao momento de responder aqui algumas questões, ou que já nos foram colocadas, ou que podem continuar a colocar, e pronto, vamos tentar aqui responder da melhor forma, e portanto, estejam à vontade. Eu se calhar avanço aqui com uma questão que nos indicam então que na Holanda as crianças no ensino pré-escolar, não é? Começam a frequentar os estabelecimentos de primeiro ciclo em breves momentos durante a semana. E, portanto, aqui a pessoa coloca a questão se também não será um bom método, digamos assim, e resumindo a pergunta, acho que é isto, e se poderá então ser esta forma de ingresso mais suave no primeiro ciclo. Da minha experiência, eu creio que sim, e até creio que já se faz cá. Não sei se as minhas colegas querem acrescentar. Sim, já se vai fazendo cá, em algumas escolas, há alguns momentos da semana, quando, neste caso, dos conhecimentos que tenho, não é, da experiência que tenho, quando chega mais a meio do ano letivo, começa realmente a dar-se essa experiência, essa vivência à criança, de conhecer a sala do primeiro ciclo, não é, as salas por onde podem ir, e daquilo que basicamente que as crianças então de 6 anos, não é, no primeiro ano costumam fazer. Se é benéfico ou não, isso é um pouco relativo, vai da experiência realmente que é proporcionada em cada escola, na forma de ser aplicada, porque às vezes chegar a uma escola e estar 2 ou 3 minutos e não ter a noção, ou não vivenciar muito, se calhar não é tão benéfico. Se realmente houver uma gradual, não é? Depende também da disponibilidade, não é? De cada professor e de cada educador. Gradualmente ir um pouco às salas, as crianças vão ver o que é, vão perceber o que é, se calhar se tiverem maior receio, vão perceber efetivamente que é uma coisa muito simples de acontecer, não é? E que até é uma coisa engraçada e que os meninos também brincam, porque às vezes há muito aquele pressuposto
que não se brinca nada, efetivamente é diferente, não é? E é importante que cada vez mais se utilize o lúdico em tudo, em qualquer idade, mas efetivamente acaba por ser uma vivência diferente, não é tanto aquela novidade, e realmente já têm algum conhecimento para aquilo que vão, já vivenciaram, já experienciaram, e acho que acaba por ser positivo no geral. Sim, eu também concordo com o que a minha colega está a dizer, portanto a Susana, realmente é verdade. No primeiro, há aqui uma articulação, sempre houve uma articulação entre o pré-escolar e o primeiro ciclo, e no caso dos alunos finalistas, sempre há um pouco mais o convívio com alunos que estejam já no primeiro ano. Até é uma forma de rever os colegas, de rever que eles estão a trabalhar e que está tudo bem e que também se trabalha. Por vezes estas atividades são articuladas nesta visita, e por vezes até há a situação ao contrário, que é os meninos do primeiro ano voltam à sua turma do pré-escolar até para mostrar uma atividade, algo que tenham feito para os seus colegas. É estimulante, realmente é. Agora, nesta situação, eu não sei se aqui a pessoa que coloca a questão também se refere a um trabalho mais comum, ou seja, o que eu tenho visto, da minha experiência, tem sido atividades mais lúdicas. E eu não sei se esta questão, realmente na Holanda, será uma questão em que há um trabalho mesmo. Portanto, estar ali, não estar só meia hora ou 10 minutos, estar se calhar um dia, uma manhã ou uma tarde com atividades que eu conheça neste momento, que eu tenha, eu não conheço. Que se realiza, se isso acontecer, ótimo. Portanto, acho que sim, é uma boa forma de ir integrando aos poucos a criança. No entanto, não significa que a criança pode simplesmente ficar mais entusiasmada para ir para o primeiro ano, mas pode pensar que vai ser sempre assim. E pode ser às vezes depois uma desilusão quando entra e vê que não é realmente aquilo que ela tinha idealizado. Então tem que ter aqui algum contrapeso e medido nesta situação. Há que haver aqui depois uma explicação também entre os pais, os filhos e o educador. Mas se isto acontece, é excelente, é muito bom. Esta partilha é muito, muito importante. Isto acontece então essencial, até nos centros escolares acontece com alguma mais frequência porque estão próximos, portanto tem o jardim de infância e o primeiro ciclo juntos e conseguem ter aqui uma articulação bastante efetiva e é muito benéfico. Creio, talvez que agora com a questão da pandemia, não é? Que infelizmente tem que vir aqui ao assunto, esses momentos também estejam se calhar um bocadinho mais reservados. Mas efetivamente eu não posso falar com conhecimento de causa porque neste momento não sei mesmo se isto se realiza, mas era bom que sim, e temos mais apoiantes aqui nos comentários a dizer que sim. Portanto, sim. Não sei se entretanto surgiram outras questões. Também estaremos sempre cá para vos ajudar, não é? Seja indiretamente e não agora em direto, e portanto talvez esteja então aqui na altura de terminarmos esta discussão, que esperamos que tenha sido então produtiva, e portanto resta-nos agradecer a presença de todos vós, quer agora em direto, quer aos que vão ver mais tarde, também conta, e portanto deixar-vos também aqui a nota para ficarem atentos ao próximo cartaz do webinário, então que será em junho, aqui por parte da nossa equipa, com o tema O Meu Corpo e Eu, e portanto contamos convosco. Mais uma vez, muito obrigada e boa noite. Obrigada. Obrigada. Até à próxima. Até à próxima. Obrigada, uma boa noite a todos.